Hola chicos, Profe Pri por acá, día 3 de ese maratón para aprender verbos em espanhol, não? Maratona aí para aprender verbos em espanhol. Estamos aqui transmitindo pelo YouTube, né, de novo. Sempre no YouTube é muito melhor, no Instagram eu não consigo mostrar o quadro, não fica a mesma coisa, né? No Instagram a gente tem que usar o celular na vertical, então a gente perde um pouco a qualidade. Então vamos ver aqui no YouTube, como se fosse um curso, uma aula. Como eu falei no primeiro dia, né, gente? O curso da Profipri, estudar online, aprender online, requer que você seja autônomo e autodidata. Isso requer um pouco mais de disciplina. Você se sentar na sua casa, no seu quarto, no seu ambiente de estudos e aprender espanhol, ver vídeos como se fosse presencial, só que você está aí online. Estamos juntos, mas estamos distantes, né? Isso de qualquer forma é uma diferença, mas preste atenção aqui comigo, acompanhe aqui, tá bom? Como eu disse, né, nos outros dias, eu estou só olhando aqui para a câmera, eu me distraio, às vezes eu vejo os comentários ali, fico distraída. Vocês podem colocar os comentários aqui pra gente, né, que a minha equipe vai estar respondendo, tá? As dúvidas. Quero lembrar para vocês aqui nos avisos, né, estamos ainda na semana de matrículas, tá? As matrículas vão até o dia 20, ou se terminarem as vagas antes, aí vamos ter que terminar antes, né, esse processo de matrículas, tá, gente? Tem um limite de alunos que eu posso receber aí por mês, então já estamos bem perto da metade, vamos dizer assim, né, desse número. Então vocês aproveitem aí, se matriculem, tá, pra gente conseguir juntos o certificado de espanhol, aprender espanhol direitinho, né, gramática, pronúncia, vocabulário com a Profipri, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar também pelo Instagram, no direct, tá? E hoje, depois aqui da aula, a gente vai lá para o Instagram para eu colocar o ganhador do sorteio, né? Temos um sorteio que está rolando aí todos esses dias, né? Para quem quer entrar no curso da Profipri. Eu vou dar de presente um curso para você aprender espanhol comigo, tá? Então participe lá, veja as regras. E hoje, no final da aula, hoje que é o último dia aqui, né, da nossa maratona para aprender verbos, vamos informar aí o ganhador. E na segunda-feira, né? Segunda-feira, todas as segundas, às 19 horas, tem no Instagram Profipri Responde. Nesse dia, então, nessa segunda-feira especialmente, vamos fazer uma revisão aí desse evento, né, verbal, desse evento gramatical sobre verbos, tá? Eu vou fazer um resumo e participe também segunda para tirar as dúvidas com relação a esse conteúdo, tá? Todas essas aulas vão ficar disponíveis somente até segunda ao meio-dia. Depois nós vamos retirar essas aulas do YouTube, vamos editar e colocar no curso, para os alunos do curso, tá? Então aproveite para ver, rever, colocar pausa, retroceder, anotar, fazer os seus resumos, tá? Porque a gente vai tirar do ar essas aulas para colocar lá no curso da Profipri, tá? Mês que vem, provavelmente, nós tenhamos outro evento de espanhol, ainda não pensei ainda no assunto, tá? Mas normalmente a gente faz assim, fazemos um grande evento para ajudar você a aprender espanhol, para trazer bastante conteúdo e depois levamos esse conteúdo lá para o curso para quem quer continuar, então, aprendendo, tá? Bom, dito isso, os avisos, né, matrículas, o cupom foi só até ontem, tá, gente? Nós usamos aí, disponibilizamos, né, o cupom Profipri 100, durou até ontem, hoje já você faz a sua matrícula no valor normal, R$ 747, você pode parcelar. Se parcela no cartão, tem taxa, tá, gente? Tem as taxas do cartão, tá bom? E quem paga com cartão recebe imediatamente o link de acesso. Quem paga por Pix também imediatamente recebe o seu link de acesso. E quem paga com boleto tem que esperar 1 ou 2 dias para compensar ali o pagamento, né, do boleto, e você recebe o seu link de acesso, senha, para entrar lá na biblioteca de conteúdos, né, do curso da Profipri. Se você está vendo só hoje essa live e quer saber mais sobre o meu curso, o que você tem que fazer? Você precisa ir no site profepriespanhol.com, lá tem um vídeo explicativo com todos os detalhes do meu curso, ou no primeiro dia aqui dessa maratona do espanhol, no primeiro dia, na primeira parte ali, tem tudo que inclui
conclui o curso da Profipri. Então, dá uma olhada no vídeo do dia 1, né, dessa Clínica do Espanhol Anatomia do Verbo. No início da aula, eu explico tudo sobre o curso da Profipri, tá bom? Então, eu espero vocês. Bem-vinda, bem-vindo, você que entrou no curso da Profipri, tá? Eu estou muito feliz, estou muito animada, cheia de energia aí para ajudar você a conseguir, né, gente, o primeiro passo, o primeiro grande passo, conseguir o certificado PAN, tô dentro, né? Só se matricular, começar o CBC, quem vai para a UBA, quem vai para a UNR, quem vai para La Plata, quem vai para Mar del Plata, né? A gente conversa muito sobre isso lá no nosso grupo do Telegram dos alunos, né? Quem vai para onde, aí o pessoal vai se conhecendo e vai pegando amizade, como a gente diz, tá? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre complemento verbal, né? Vocês lembram que na aula de ontem a gente parou ali naquela parte do espanhol, forma neutra dos verbos, né? Como generalizar, como impessoalizar a ação ou a informação do verbo. Aí vimos uma partezinha, né, do que seria complemento verbal ou pronome complemento, também a gente pode chamar assim, né? Mas é um assunto muito mesmo característico do espanhol. O espanhol é um idioma altamente pronominal, usa muito seus complementos, lo, lá, le, se, usa muito. E em comparação com o português, tá, gente? Isso é bem importante. A colocação pronominal não é aleatória. Você precisa colocar o pronome no lugar certo, né? Por isso que eu coloquei aqui complemento verbal, quais são e onde colocá-los, tá? Então a gente vai aprender, porque em português, por exemplo, a regra diz assim: não podemos começar frases com o pronome oblíquo. O que a gente faz? Me liga mais tarde, olha o me começando a frase, não é uma regra gramatical, né, que a gente não cumpre. Em espanhol, a colocação pronominal tem uma regra e deve ser cumprida, tá? Ainda hoje eu vou falar para vocês sobre perífrases verbais e preposições e advérbios, né? Como eu disse aqui, uma nova forma de estudar verbos. Você já tinha visto, até mesmo em português, algum professor ensinou você a estudar verbos assim, dizendo o que são os verbos, o que compõe a estrutura do verbos e até mesmo como estudar os verbos? Eu acho que não, né? Porque eu realmente ensino isso até para professores. Como ensinar verbos, né? Então a gente começa pelo verbo, significado, estudando toda a estrutura completa, como eu ensinei nesses dias aqui para você, tá? Agora vamos lá, vamos ver aqui o que é complemento verbal, tá, gente? Complemento, como o próprio nome diz, ele vai complementar, ele vai fazer com que o verbo se expresse de uma forma completa. Ele ajuda o verbo no significado. Ao fazer isso, ele adquire duas funções, o complemento, uma função de significado e uma função gramatical, de retomada. Por que eu estou falando isso? Porque para que exista um pronome complemento é necessário contexto. Não é do nada o complemento, tá, gente? Eu vou falar aqui sobre os aspectos básicos dos complementos, tá? Tem algumas questões um pouco mais avançadas, que eu até vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas entendendo o básico do complemento, depois só vai a carruagem, né? Que nem a gente diz, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo exemplo. Não, vou começar aqui pelo seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui. Aqui é o verbo, tá? Esse V significa verbo, tá? Como se ele fosse o rei. Vamos aqui colocar que o verbo é o rei, tá? Junto com o rei, nós vamos ter pessoas, né? Aqui na posição de sujeito. Vamos colocar aqui, né? Sujeito. E vamos ter aqui, nessa analogia, os complementos, tá? Então, a gente vai ter uma pessoa que vai fazer uma ação. Para que essa ação faça sentido, em alguns casos, em alguns verbos, nós vamos precisar complementar com outras palavras, tá? Que normalmente vão ser substantivos, mas isso não vem ao caso a classificação do complemento. Substantivos ou pronomes, né? Pronome sujeito também. Bom, pronome sujeito não, pronome complemento também, tá? Mas aqui nós vamos ter complemento direto, complemento indireto. É assim que se chama, tá? Como é que a gente sabe se o verbo precisa de complemento ou não?
existem duas formas, tá? Uma é pelo nosso sentido de significado mesmo, né? Pelo significado, vamos colocar significado, tá? E outra é olhando no dicionário. Para isso que eu ensino vocês a usar o dicionário. Se vocês olharem no dicionário os verbos, né? Vocês vão ver que às vezes ele parece assim é transitivo, bitransitivo, ou seja, ele transita em outras classes gramaticais para fazer sentido, né? Por isso que se chama transitivo, bitransitivo se ele precisa dos dois complementos. Então vamos colocar um verbo bem simples aqui, ó, o verbo decir, né? Pensando aqui nesses dois aspectos, né? Eu tenho que decir algo a alguien. Não é verdade, gente? Eu não posso falar assim, ó, eu disse. Tá, mas disse o quê? Por isso que aqui a gente pergunta o quê pro verbo, né? Pero que dijiste? Ah, dije algo. A quem? A quem? São essas perguntas que a gente faz para descobrir o complemento direto e o complemento indireto do verbo, né? Então, aqui o verbo decir, a gente pode dizer que ele transita duas vezes, né? Alguns verbos não. Eu posso dizer, por exemplo, hoy corri mucho. Simplesmente corri. Não precisa algo, alguém. É um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, né? Mas essa classificação, gente, não é importante. O contexto vai dizer para vocês e a própria necessidade da fala ou da escrita, tá? Então, vamos lá. A formação na frase, a princípio, é essa, só que o complemento, depois, quando ele se transforma em pronome complemento, ele pode vir para cá, tá? Isso a gente vai ver já já quando eu falar em posição do complemento, tá? Então, eu vou apagar aqui e vamos continuar pensando nesse esquema aqui, agora, usando exemplos reais, tá? Vamos lá, então. Eu vou colocar uma frase aqui para vocês. Então, a frase é a seguinte: depois de ler los libros, Juan los devolvió a Maria. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Aqui a frase, ó. Depois de ler los libros, Juan los devolvió a Maria. Então, a gente tem aqui o verbo ler, né? Então, eu pergunto o que para o verbo? Ler que? Los libros. Então, temos um complemento direto acá, um complemento direto. Los libros é masculino plural, né? Um substantivo masculino plural. Então, aqui eu tenho o verbo, lembra lá do rei, e depois aqui eu tenho a caixinha, né? Complemento direto, para complementar o sentido do verbo ler. Aqui, o que poderia ser? Ler que? Livros, revistas, notícias, ler uma carta, ler um mensagem, ler algo, né? Aí, depois eu tenho de novo aqui, ó, o verbo devolver, né? Devolver. Como eu disse para vocês, o complemento, para existir, ele precisa de contexto. Então, no contexto, toda essa frase é o contexto. No contexto dessa frase, o verbo devolver tem o mesmo complemento de ler, não é? Devolvi o quê? Os livros. Então, eu posso dizer que los é o complemento direto masculino plural, não é mesmo? Ó, los aqui não é artigo, ele é complemento direto, que está retomando los livros, tá? Ainda aqui, por exemplo, que eu vou dar outros exemplos para vocês de complemento indireto, mas a Maria aqui nessa frase é o complemento indireto, né? Seria o complemento indireto, ella, e o pronome complemento, então se seria le, tá? A gente já vai chegar nessa parte aqui. Então, isso aqui
é um exemplo de complemento direto. Aqui ele está como substantivo, aqui ele está como pronome complemento, tá? Então, para completar aqui, nós temos, então, quais são os complementos diretos, né? Nós temos los, lo, complemento direto masculino singular, e depois temos las e lá, que é complemento direto feminino plural, lá, complemento direto feminino singular, tá? São só esses. Então, por exemplo, aqui se fosse las revistas, aqui seria las, tá? Las, isso aqui também é artigo. É a mesma palavra, são as mesmas palavras em outra função gramatical, tá? Então, sim, lá e las também é artigo. Como é que eu sei a diferença? Gente, se é complemento, ele vai estar perto do verbo. Se eu disser assim, las casas é diferente de las devolvió. Las casas, casas é substantivo. Por isso que eu falei outro dia, até numa live ali no Instagram, né? É importante saber classe de palavras. Até certo ponto, sim, pelo menos o que é substantivo, o que é verbo, o que é artigo, é importante, né? O que é complemento para a gente não errar. As pessoas erram muito porque confunde lo com o, por exemplo, né? Quando é artigo, né? Aqui o artigo masculino é el coche, el amigo, né? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui. Quem sabe, né? A próxima Clínica do Espanhol não é só assim, Clínica do Espanhol corrigindo os piores erros, né? Confundir artigo aqui é um erro bem grave, tá? Mas não é o nosso assunto de hoje. Então, vamos lá. Então, isso é complemento direto. Deu para entender? Ficou fácil, né? Vocês conseguiram identificar aqui o que o complemento tem a ver com o verbo? Devolver, ler, decir, comprar, verbo comprar. Também precisa de complemento. Comprar quê? Algo. Comprei pan e lo comí en el desayuno. Com o tempo, vocês vão pegando esse mecanismo e vão entendendo cada vez mais como usar os pronomes complemento. Aqui entra de novo, né, gente, a questão da observação, né? Vocês precisam observar esses aspectos que vocês aprenderam antes de tentar usar. Vocês têm que pegar agora textos e tentar entender os textos, tentar encontrar isso aqui nos textos, tá? Então, gente, ó, complemento direto são esses aqui, tá? Agora, vamos ver o que é complemento indireto, tá? Eu vou apagar aqui, mas a gente vai completar o que é complemento indireto. Gente, com relação ao complemento indireto, tem um negócio aqui bem complicado, tá? Se agarrem aí na cadeira, segura aí, respira fundo, que agora vem bomba, tá? Vamos lá. Complemento indireto, vamos colocar ele aqui. Complemento indireto tem a ver com pessoas, tá? As pessoas que sofrem a ação. Então, como eu disse para vocês, a gente pode ter aqui os pronomes sujeito, né? Aqui. Nosotros. Aqui, tá? Esses são os pronomes que a gente fala pronome sujeito, quem faz a ação. Essas pessoas aqui, né? Como eu coloquei para vocês na imagem, vamos fazer a imagem pequenininha aqui. Nós temos o verbo, aqui essas pessoas, e depois a gente tem os complementos, né? Esse aqui foi o desenho que eu mostrei ali para vocês antes. Esses complementos aqui, aqui a gente está falando deles, tá? Bom, então quais são as pessoas correspondentes aqui? Então eu tenho, quais são os pronomes complementos? Eu tenho me, referindo-se à primeira pessoa, né? Que seria quem? Eu, tenho te, referindo à segunda pessoa, le, terceira pessoa, nós, primeira pessoa plural, aqui, né? Vou colocar um P e um P.
Primeira pessoa plural. Aqui, segunda pessoa, seria ustedes, não? Segunda pessoa plural. E aqui também temos les para terceira pessoa plural, tá? Agora, como é que fica isso numa frase, tá? Ah, gente, olha só. Aqui eu falei que é o ler, né? Então, aqui tá bem, tá certo. Bom, então a gente vai falar sobre essa pessoa aqui agora, tá? Que é importante para entender. Então, vamos perguntar para o verbo a quien e vamos ter o complemento indireto, que é o que a gente está vendo agora. Então, vamos usar o mesmo exemplo para aumentar esse contexto. Não, vamos usar outro aqui, vamos lá. Ana comprou uma blusa e se la prestou a sua hermana, tá? Hermana. Ana comprou uma blusa e se la prestou a sua hermana. Vamos lá, vamos aos estudos aqui. Aqui nós temos quem? O verbo. Comprou o quê? Que comprou? Una blusa. Temos acá complemento direto feminino singular, né? Verbo 1 aqui, né? Verbo 1. Depois, no contexto, nós temos outro verbo. Prestar, que é emprestar. Verbo 2, né? Ana aqui, ela é o sujeito, ó, primeira pessoa, singular pretérito. Ana comprou, Ana prestou. Ana aqui, então, tá na função de sujeito. Ela tá fazendo a ação, ela tá praticando ali. Quem é que sofre a ação, nesse caso? A sua hermana, né? Então, a sua hermana do verbo prestar é o complemento indireto, tá? Tá vinculado aqui. E esse lá é o quê? Tá se referindo à blusa, né? Então, complemento direto. Por que que ele ficou aqui antes do verbo? Já vou dizer para vocês onde é que a gente coloca o pronome, tá? É o último assunto. Vamos lá. Qual é o problema aqui? Esse C. O que que esse C está fazendo aqui? Esse C se refere a quem? A sua irmã, que é o quê? Eixa, né? Eixa. O complemento, eu não disse que era o lê. E por que que tá o C aqui? Porque em espanhol, quando a gente tem lê e em seguida a gente tem outro complemento, porque acontece muito em espanhol, para não dar conflito de sons aqui, e lê lá prestou a sua irmã, eles chamam isso de leísmo, lê lá prestou, a gente substitui o lê por C, só por uma questão fonética, tá? Só por uma questão fonética, aqui, esse complemento, ele vai se transformar em lê, tá? Ele é o complemento indireto do verbo prestar. Aqui o verbo comprar não tem complemento indireto, só tem complemento direto. Mas prestar, eu tenho que prestar algo a alguém, que é quem? A irmã, la hermana, terceira pessoa. Em espanhol, acontece muito isso, de ter os dois complementos. O verbo, se ele tem dois complementos, esses complementos precisam aparecer. Não pode ficar aqui solto, perdido na vida. E sim, em espanhol, é redundante, assim mesmo, tá? Existe essa redundância. A gente fala aqui a terceira pessoa, né? O complemento indireto, e aqui também, tá? É assim mesmo em espanhol. É mais avançado? É. Mas vocês precisam saber disso para escrever e falar certo em espanhol. É o básico, entendeu? Eu nunca vi nativos errarem isso. Você aprende, os caras aprendem, então a gente tem que aprender também, né? É uma questão de leitura, uma questão de prática, de ouvir, né? Principalmente práticas de ouvir e ler, ouvir e ler, ouvir e ler, tá? Então você já sabe, olha quanta coisa esse ser pode ser em espanhol.
Pode ser aquela partícula para neutralizar ou generalizar, pode ser reflexivo, pode ser recíproco, pode marcar um verbo pronominal, pode estar fazendo essa substituição aqui. É também o complemento para os TED, né? Referente aos TED, os TEDs. Então, como é que você vai saber disso? No contexto, mas não encasqueta em querer. Agora eu vou identificar o C em tudo, querer virar um especialista nisso. Não. Você vai naturalmente vendo quando ele vai mudando a sua função, tá? Isso é o complemento indireto, tá? Assim que ele funciona. É quien, a quien. Perguntem o verbo, a quien. Se essa pergunta fica sem resposta, é porque não precisa de complemento. Por exemplo, je corri, a quien. Não tem, né? Então, não é um verbo que precisa desse complemento indireto. A mesma coisa quando a gente pergunta o que, né? Para saber o complemento direto, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui, porque agora sim eu vou dizer para vocês aonde é que a gente coloca esse complemento, tá? Gente, assim, ó, a regra diz o seguinte, a gente coloca aqui, vamos colocar o verbo de novo. Então, o complemento dentro do contexto, ele pode aparecer aqui ou aqui, tá? Aqui ele vai estar separado do verbo. Se ele tem que ir depois, é junto, tá? O complemento vai antes do verbo quando o verbo tiver conjugado, tá? E ele vai estar depois do verbo e junto com ele quando ele estiver no gerúndio, infinitivo e imperativo, tá? Só que lembre-se que a gente tem tempos compostos também e existe uma regra, tá? Vamos aos exemplos. Eu posso dizer me levantei tarde hoje. Aqui está o verbo, aqui está o complemento antes dele separado. Por quê? Porque o verbo está conjugado, ele está no pretérito aqui. Ou eu posso dizer estuve chamando-te. Aqui está o complemento, aqui está o verbo no gerúndio. Então, eu coloco o complemento depois dele e colado no verbo. Aqui é que vem a primeira observação importante, tá, gente? Eu posso dizer estuve chamando-te ou eu posso dizer te estuve chamando. Por quê? Porque eu tenho dois verbos e esse verbo aqui, ele está conjugado. Então, o pronome, nesse caso aqui, quando eu tenho dois verbos, eu posso colocar ele antes e separado ou depois e junto. Jamais aqui no meio. Eu não posso dizer estuve te chamando. Errado. É o antes, separado ou depois junto, tá? A mesma coisa se eu usar aqui o infinitivo, ó. Eu posso dizer... Então, aqui exemplo no gerúndio, né? Vamos colocar aqui gerúndio. Vamos colocar no infinitivo agora. Eu posso dizer vou a chamar-te mais tarde. Eu vou te ligar mais tarde, né? Aqui tá o pronome e o verbo chamar. Eu posso dizer também te vou a chamar mais tarde. Por quê? Tem um verbo aqui conjugado. Eu só não posso separar esses dois verbos com o pronome complemento. Então, aqui temos no infinitivo. E imperativo, ó. Chamame, me liga. Aí, ó. Chamame. Se eu quiser usar usted, chame-me. Entendeu? Aqui o verbo tá com o vos. E aqui tá o pronome imperativo, tá? Cuidado, gente, não é aleatório o uso, nem o uso, mas muito menos a colocação pronominal, tá? Tem que respeitar isso aqui, ó, cuidado, tá? Cuidado para não separar os verbos aí com o pronome complemento, tá? Isso é muito importante, eu vejo que muita gente erra aí, tá?
Então, viram que aí complemento verbal, como eu disse, é um assunto avançado, requer bastante leitura, entender esse esquema aqui, tá? Me digam aí se vocês entenderam um pouco mais. Como eu disse, é um assunto avançado. Quem começou agora não tem, assim, não teve tanto contato com o espanhol, nunca viu isso na vida, mas agora, a partir de agora, você vai fazer o quê? Vai ler, estudar, ver como é esse conceito aqui gramatical, essa regra gramatical na prática, tá? Bom, então é isso aqui que eu tinha para vocês para complementos verbais, tá? Complemento verbal, como vocês viram, é importante, não pode errar, é gramática. Gramática é um negócio sério, aí o espanhol cumpre a gramática como deve ser, tá bom? Bom, agora, pausa dramática, né? Nós vamos mudar drasticamente, né, de assunto, tá, gente? Vamos falar sobre um outro assunto que tem a ver com verbos, tá? Que é o que? Perífrases verbais, tá? Vou escrever aqui, perífrases em espanhol, assim, ó. Perífrases verbais, tá? Existe algo também que eu não vou falar aqui hoje, de repente a gente faz uma live sobre isso, verbos de cambio, tá? Como isso aqui tem mais a ver com significado, eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Mas rapidamente existe em espanhol um conjunto de verbos que significam ou dão a entender uma mudança, né? Por exemplo, eu estava de uma forma, estou de outra. Esses verbos quais são? Poner-se, hacer-se, volver-se, quedar-se, tá? São esses 4 verbos aqui que em português a gente usa converter-se, aqui também faltou. Converter-se, tá? Que em português a gente, se for traduzir literal, não vai dar isso. Por exemplo, em espanhol se diz assim, ó. Eu me puse muito nerviosa com o exame. Eu fiquei muito nervosa com a prova. Ficar, poner-se. Né? Tá dizendo, eu não estava nervosa, eu fiquei por causa da prova. Ou, por exemplo, me volvi louca de tanto estudar. Tipo, eu fiquei louca de tanto estudar. O volver-se, ele dá uma ideia de uma mudança repentina. Hacer-se, eu expliquei para vocês aqui, usei como exemplo, né? No dia 1. Passar a ser, não? Me hice vegetariana. Eu não era, eu mudei, cambio, mudança. Eu passei a ser vegetariana e convertir-se é se transformar. Se convirtió em um grande médico, se transformou num grande médico. Esses são verbos de cambio, tá? Eles vão vir normalmente com adjetivos, né? Perífrases verbais, que significa basicamente? É um verbo que junto com outro verbo eles dão um significado X, significado. Isso também significa que esse verbo aqui, ele tem o seu significado, ele significa alguma coisa, significado. Esse também tem o seu significado. Por que eu tô falando isso? Porque em tempos compostos a gente também tem 2 verbos, só que um marca o tempo e outro aí sim o significado. Por exemplo, naquele exemplo lá, nunca he ido a Chile. E não significa nada na frase, só está marcando o tempo e a pessoa. Ido, verbo ir, né, no sentido de se deslocar. Ok, tem significado. As perífrases verbais, cada um dos verbos tem o seu significado. E aqui no meio, em muitos casos, nós temos preposição, tá? E, de novo, né, gente, por que é que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ter que estudar a conjugação dos verbos das perífrases, que eu vou dizer quais são as principais aqui que eu anotei para vocês, tá? Esses primeiros verbos aqui, tá? Nessas perífrases, eles vão dar uma ideia de intenção, anotei aqui, de intenção, começo, duração, transcurso de outra ação, que vai vir aqui no verbo 2, tá? Vamos lá, as principais perífrases verbais, né? Gente, ó, eu vou, como eu disse para vocês, vou colocar aqui as principais, mas vocês vão ver que são várias, tá? Primeiro, com o verbo tener, né? Tener que
E aqui vamos ter outro verbo. Então, aqui está dando uma ideia de quê? De necessidade. Tenho que estudar, ler, tenho que salir, tienes que venir acá para estudarmos, para que estudemos juntos. Ou seja, aqui esse verbo ele tem um significado e ele também vai estar conjugado, tá? Ele tem o seu significado e vai estar conjugado. E aqui ele tem o seu significado e vai estar no infinitivo, tá? Outras perífrases, né? Tener que, aí vamos usar aqui uma com o verbo haver. Ai, que também dá uma ideia de necessidade, só que é impessoal, tá? Por exemplo, hay que lavar-se as manos antes de comer. Quem tem que lavar as mãos antes de comer? Todo mundo. Eu generalizo, impessoalizo, né? Aqui, tá? É outra perífrase verbal. Está o verbo haver aqui e depois a gente vai ter que colocar aqui mais um verbo no infinitivo. Hay que lavar, hay que sacar, hay que salir, hay que ler, hay que estudar, tá? Depois eu posso usar aqui o verbo llevar, no sentido de duração de tempo. Por exemplo, lleva, lleva 7 meses estudiando, né? Eu posso dizer também, hace 7 meses que estudia. Aqui está o verbo 1, verbo 2, tá? Soler, vamos aos mais conhecidos aqui. Soler, tá? O verbo soler é muito irregular e vocês vão precisar muito dele, tá? E ele sempre ele tem o sentido de ter costume, ter o costume de, tá? Essa seria a sua tradução literal. Então, eu posso colocar assim, ó, suelo ler, verbo 1, verbo 2, soler, ter o costume. Eles têm significados complementares, vamos dizer assim, né? Eu suelo, tenho o costume, ler, outro verbo. Suelo ler antes de dormir, né? Então, aqui teremos uma perífrase verbal. Mira que lindo, tá? Que mais? Ó, outra boa. Começar e empezar, né? Começar e empezar. Deixa eu ver se com outro... A ver se você... Aí se limpia mais. Bueno, entonces... Vamos a outra perífrase que aí sim, ó, gente, aí nessas de empezar e começar, precisa da preposição. E vai ser um assunto que a gente vai ver ainda hoje, rapidamente aqui, preposição e advérbios, é importante, ó. Empezar a e outro verbo. Empezar, começar a. Tá, gente? É sinônimo. Comecei a estudar espanhol hoje. Empecé a estudar espanhol hoje. São sinônimos, tá? Precisa saber a conjugação desses verbos, tá? Outra que é importante também, ó. Deixar de, no sentido de parar, né? Ó, deixei de fumar. Verbo 2, verbo 1, preposição importantíssima, tá? Aqui, gente, duas bem importantes, ó, que tem muito uso, tá? Dever, aqui no sentido de obrigatoriedade também, porque o que acontece? Por que eu estou falando essas perífrases? No caso aqui, justamente, do dever, se vocês chegam lá na prova e falam assim para vocês, você precisa dar conselhos para uma pessoa que tem medo de voar de avião. Aí ele vai colocar aqui, debes tomar alguma medicação, por exemplo, né? Se esse é o conselho, aqui tá dever e aqui tomar, verbo 1, verbo 2, tá? O verbo poder em espanhol, quando ele faz uma perífrase, né? Ele tem o sentido de conseguir. Então, por exemplo, ó, no
puedo escucharte bien. Não consigo te escutar bem. Verbo 1, verbo 2, cada um com seu significado, né? Outra perífrase aqui, muito importante. Vou continuar aqui, ó. Verbo poner. Poner-se a. No sentido de começar a fazer alguma coisa. Por exemplo, me puse a estudar quando cheguei. Ó, me puse, aqui tá o pronome, tudo que a gente viu hoje, ó. Viu como tudo faz sentido depois, juntando, misturando tudo com verbos, né? Aqui tá o verbo 2, verbo 1, poner-se a. Depois a gente tem acabar de, acabo de empezar esta classe. Vocês vão ver que tem vários verbos aí que vão formar. Aqui vamos ver outro aqui, ó, seguir, né? Por que que eu separei esse aqui também? Seguir, né? Porque tem o sentido de continuar, e aí ele vai ter um gerúndio depois junto com ele, né? Gerúndio. Porque em espanhol, gente, existe continuar, mas eles usam mais seguir. Por exemplo, sigo crescendo em los estudiantes. Sigo crescendo, né? O verbo crer é no gerúndio, tá? E eu acho que é isso, gente, que eu queria falar para vocês aqui sobre perífrases verbais, tá? Deixa eu apagar aqui. Mas antes de apagar, gente, só para retomar, né? Perífrases verbais são diferentes de tempos compostos, tá? Tempos compostos, o verbo auxiliar só vai marcar o tempo e a pessoa. Aqui na perífrases, eles vão construir um significado, tá? Assim, ó, gente, tudo isso é uma das formas, né, da gente memorizar o idioma, memorizando por partes, tá? Existem alguns verbos, né, como o verbo gustar, que é por isso que eu deixei ele aqui por último, antes de falar de preposição, que ele tem uma conjugação especial, tá? Vou explicar bem rápido aqui o verbo gustar, para vocês entenderem, tá? Bom, a gente aprendeu sobre sujeito, pronome sujeito, as pessoas e tudo mais, tá? O verbo gustar não segue a estrutura de conjugação. Se vocês entrarem no Word Reference, ignorem a conjugação do verbo gustar, sigam essa aqui, tá? Aqui nas pessoas que vão fazer o papel, digamos assim, de sujeito, a gente poderia dizer que temos aqui, vou botar bem pequenininho, tá? Eu, tu, o, vos, ele, ella, nosotros. Espera que eu vou apagar aqui. Aqui os avisos, já estamos no final, então já pode apagar. Aí vai ficar mais bonitinho aqui. Agora sim. Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai ter as pessoas correspondentes, tá? Então aqui a gente tem jo, tu, ou vos, ele, ella, nosotros, ou nosotras, né? Ustedes e ellos, não? E aqui vamos colocar usted separado, tá? Essas pessoas aqui, elas não vão aparecer na conjugação do verbo gustar. Eu não digo eu gosto de chocolate. Apaguem essa frase da memória de vocês. A partir de agora é o seguinte: o jo seria a, mi, me. Olha os pronomes complemento aqui, né? Tu e vos seria a, ti, te, a, vos, te, a, ele, o, ella, le, a nosotros, nos, a, ustedes, les, aqui ellos, tem que colocar o feminino também.
Aqui nós temos as e aqui as também, tá? A, ellos, ellas, les e a, usted, le. Aí tá. Então, essa primeira parte aqui a gente só usa como referência. A gente não usa yo gusto. Segunda coisa, o verbo gustar não tem a preposição de, não tem, tá? Então, aí aqui no meio, o verbo gustar, ele só vai variar no tempo e número, tá? Então, deixa eu até apagar aqui para fazer menor, que daí eu vou poder colocar outros exemplos. Então, aqui eu posso colocar gusta, gustan, gustava, gustavam e etc. Etc. com relação ao tempo, tá, gente? Me gustou, me gustaram, né? Deixa eu colocar aqui os mais usados. Ou no pretérito, né? Tá? E aqui podemos colocar alguns compostos. Estava gostando, vai a gustar, tá? Para eu falar sobre isso depois, tá? Mas do que depende o número do verbo gustar aqui? Se ele é singular ou plural? Singular, plural, singular, plural. Depende do que vem depois, tá? Depende do que vem depois. Então, vamos lá. Depois do verbo gustar, o que pode vir? Eu posso colocar um substantivo? Animales. E aí, como é que ficaria essa frase? A mim me gustan los animales. Sempre coloquem o artigo antes, tá, gente? Sempre com o artigo antes. Isso é bem importante, tá? Então, aqui ele vai com o que vem depois. Então, los animales. Vamos lá. A nosotros nos gusta el café. Por que a nosotros nos gusta el café? Porque café está no singular. Então, eu tenho que deixar o verbo no singular. Eu posso ter também um verbo depois do verbo gustar. A mim me gusta ler. A mim me gusta salir. A mim me gusta comer. Posso ter um verbo depois do verbo gustar também, tá? Eu posso ter um advérbio. A mim me gusta mucho. E aí eu posso ter verbo ou substantivo. A mim me gustan mucho los animales. A mim não me gusta nada ler. Entendeu? Então, a gente pode ter mucho. Aqui temos, ó, artigo, substantivo. Temos artigo, substantivo singular, verbo, advérbio. Eu posso dizer, por exemplo, a mim me gusta mi casa. Possessivo, tá? Só que nunca depois do verbo gustar vai a preposição de, tá? Existem esses casos aqui que sim, o verbo gustar, ele vai fazer parte de uma estrutura verbal. Eu posso dizer, a mim me estava gustando essa maratona de classe. Ou eu posso dizer, a mim me vai gustar entrar no curso de Profepri, mira, tá? Mas tudo para mostrar para vocês que aqui, ó, é importante também saber o verbo gustar no gerúndio, gustando, infinitivo gustar e o particípio que é gustado, tá? Qual é o problema do verbo gustar que eu vejo que vocês têm dificuldade? Substituir essas pessoas aqui, ó, por pessoas reais. Como é que se diz em espanhol assim, ó? Os meus pais gostam de café. A mis padres, ellos, seria, eu substituo mis padres por ellos, não? Aqui faltou um S. A mis padres les gusta el café.
A mí y a mis hermanas nos gusta hablar por teléfono. Nosotras. A mí y a mis hermanas, nosotras, nos gusta hablar por teléfono. Substituir essas pessoas aqui por pessoas reais. E atenção a usted. Por exemplo, a vos te gusta el café? A usted le gusta el café? Aqui também vocês vejam como que eu falei lá no início, no primeiro dia, primeiro minuto, aqui também é importante, tá? Outros verbos aqui, o verbo interessar. A mim me interessa ler livros de medicina. Tá? Verbo interessar também, o verbo parecer. A mim me parece interessante ler livros de filosofia, enfim, tá? Mas o verbo gostar, que no português é gostar e a gente usa muito, não dá para traduzir literal, gente. Essa estrutura é altamente importante, tá? Essas pessoas aqui são usadas como referências, mas elas não conjugam aqui o verbo gostar. Ele não vai variar. A terminação do verbo gostar tem a ver com o quê? Com o número e o tempo. Não tem a ver com a pessoa. A pessoa, ela é marcada aqui, tá? E em espanhol eu posso dizer a mim me gusta ou solamente me gusta. O a mim me dá mais ênfase, né? A pessoa. Por exemplo, eu posso dizer, te gusta el chocolate? Tá correto. A vos te gusta el chocolate? Também tá correto, tá? Então, essa parte aqui, digamos assim, é a mais importante nessa estrutura, tá, gente? Ufa, o verbo gostar é puxado, né? Deu para entender aí melhor? Observem, façam frases aí, tá? Por isso que eu deixei o verbo gostar por último. E agora vamos finalizar aqui. Tenho certeza que se vocês estivessem aqui presentes, quando eu falasse assim, ó, tá acabando, vocês iam falar assim, tá? Aquelas que se acham, né, gente? Não, mas ó, tá acabando. Sexta-feira ia acabar a semana com conteúdo, né? Em espanhol aí, conteúdo bem poderoso, bem puxado, tá? Bom, então, aqui vamos só para terminar. Aqui vamos colocar o rei, né? A anatomia do rei, né? Então, o que o verbo aí nos ensinou? Nos ensinou sobre tempo, nos ensinou sobre as pessoas, nos ensinou sobre complemento, né? Nos ensinou sobre significados, nos ensinou sobre perífrases, nos ensinou sobre conjugação especial, né? Vou colocar aqui o verbo gostar, né? E agora ele vai falar um pouco com a gente sobre advérbios e preposições. Por quê? Em espanhol, eu vejo que vocês traduzem as preposições literalmente com relação ao verbo. Isso não se faz, porque não dá certo, às vezes não dá certo. Eu vou mostrar exemplos específicos aqui para vocês. E por que é importante aprender sobre advérbios? Porque demonstra que você realmente está no nível B2. Se você consegue usar um advérbio junto com o verbo, você dá mais informações, você usa mais palavras, né? Lembra que eu falei lá no início as palavras gramaticais e as palavras de contexto geral? Os advérbios são palavras gramaticais, mas são palavras com um peso muito grande, né? O que é advérbio, né? Como o próprio nome diz, ele está junto com o verbo. É bem parecido com o adjetivo, ó. Digamos que o advérbio é o adjetivo do verbo. Eu posso dizer assim, uma frase, tá? Esse livro es bueno, né? O que eu tô falando aqui? Eu tô atribuindo uma qualidade a livro, né? Tô dizendo que ele é bom, tô dando uma informação. Eu tô especificando algo sobre esse livro. Então, aqui é um adjetivo e aqui é um substantivo, né? Então, é algo que dá informação, complementa aqui o que eu quero falar sobre livro. O que o advérbio faz? A mesma coisa, só que com o verbo, ó. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó. Hoy comí mucho en el
Opa, faltou o U aqui. En el almuerzo, tá? Eu posso dizer simplesmente hoy comi en el almuerzo. Ou pode dizer hoy comi mucho en el almuerzo. Essa palavra aqui, que se chama advérbio, ela está dando uma informação sobre o verbo, a quantidade do que eu comi. Eu posso dizer hoy comi rápido, hoy comi pouco, hoy no comi. Todas essas palavras que modificam de alguma forma o verbo são advérbios. Aqui no meu super resumo, olhem que lindo o meu resumo, vou disponibilizar para vocês, tá? Eu coloquei alguns advérbios importantes que eu vou copiar aqui para vocês entenderem, tá? Então, advérbio, não tem muito o que explicar, não tem... aliás, a questão do mu e mútil, sim, né, gente? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre mu e mútil, mas mu e mútil tem que saber usar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, advérbios, né? Advérbios, tá? Se a gente tá falando de verbos, a gente pode ter advérbios de lugar. Quais são os advérbios de lugar, os principais, né? Aqui, acá, allá, abajo, afuera, adentro, arriba. Eles vão falar sobre o verbo, vão dar mais informações sobre o verbo com relação ao seu lugar. Por exemplo, el libro está arriba de la mesa. Está arriba, arriba está dando mais especificações com relação àquela ação, né? Temos advérbios de modo, por exemplo, aqui, bien, mal, como é que aconteceu, como é que o verbo está fazendo. Por exemplo, no leí bien el aviso, leí mal el aviso, modifica o que o verbo está falando, né? Aqui também podemos dizer rapidamente, lentamente, comodamente, enfim, né? Advérbios de quantidade, né? Aqui sim entra o nosso muy, mucho, pouco, nada, né? São palavras que vão modificar o verbo, né? Menos, também, vamos colocar aqui, menos. Hay que correr menos. Correr menos. Menos está atribuindo uma qualidade ao verbo, né? Os de afirmação. Afirmação. Bem simples, né, gente? Ó, si. Negação, não. Isso aqui sim, né? Negação. Não. Cuidado com o si. O si, quando significa sim, tem acento, né? Mas aqui a gente também tem jamás, nunca, sempre. São advérbios, né? Advérbios de, vamos colocar aqui, tiempos, de tempo, são importantes, né? Tempo. Mañana, ayer. Olha só, gente. Em espanhol, a gente diz antes de ayer. Só que se a gente quer se referir à noite de ontem, se diz anoche, tá? Anoche dormi tarde, é a noite de ontem, tá? Advérbios de tempo, o que mais a gente tem aqui? Ahora, já, o que mais? Antes, luego, aún, né? Aún, que ainda, aún, luego, que significa depois, depois. Ou seja, muitas palavras, os advérbios, sim, tem um limite na sua classificação, mas são muitas palavras. Aqui eu anotei o principal, vocês vão ter acesso a esse resumo onde eu coloquei aqui direitinho, tá? Mas esses são os principais aqui. Eu coloquei para vocês. Os de dúvida, vamos colocar aqui por último, ó, dúvida, né? Quizás e talvez, tá? Quizás, aqui tem um acento, pode ser quiçá também, né? Quiçá e talvez. Aqui, esses aqui, gente, eles chamam, como eu digo, subjuntivo, tá? Opa! Subjuntivo. Por exemplo, ó. Quizás
Llueva, subjuntivo, mañana, tá? Então, vocês vejam que eu trouxe os advérbios também para vocês identificarem a relação deles com os tempos verbais também, tá? Então, advérbios, como eu acabei de mostrar para vocês, requer uma boa pesquisa, uma boa observação, né? Antes, depois, aqui eu coloquei, né, os maravilhosos, né, os mais usados. Aqui, negación, temos o tampoco, tá? Que é importante saber. E afirmação aqui está também, né? Mas por quê, gente? Porque em espanhol, cuidado com o uso desses advérbios, tá? Vou colocar aqui para vocês 2 exemplos, tá? Aqui. Em espanhol, quando eu tenho uma negação e eu concordo com essa negação, eu uso tampouco, tá? Não existe em espanhol também não. Isso aqui tá errado, tá? Por exemplo, hoy no leí tampoco salí a correr. Aqui tá o não e aqui tá o também não. Por exemplo, a mim não me gusta el café. A mim tampouco. Quando eu concordo com uma negação, eu uso tampouco, tá? Então, cuidado, não digam também no em espanhol. E agora, por último, um assunto tranquilinho para terminar a nossa maratona de estudos de verbo. Gente, acaba quando acabar, tá? Então, vocês fiquem aí sentados aí, que essa aula é longa mesmo. Estudar verbos é assim, tá? É uma vez só e uma surra de verbos, né? Pá! Mas a gente aprende, mas é importante ver todas as partes aí sem pressa, sem medo de errar, né, gente? Então, vamos lá. Vamos falar agora aqui, por último, sobre preposiciones. Preposiciones. E terminamos, tá, gente? As preposições em espanhol têm várias funções, na verdade, né? Mas elas vão acompanhar o verbo, ou seja, elas vão juntar o verbo com um complemento, né? Direto ou indireto em espanhol, tá? Mas eu queria trazer para vocês aqui, deixa eu achar aqui. As questões principais sobre preposições. Eu não vou dizer quais são todas as preposições, né? Nem qual vai com qual verbo, mas algumas observações importantes relacionadas a preposições e conjugação verbal, tá? Para saber qual preposição vai com qual verbo, eu faço o quê? Eu vou no dicionário, tá? Dicionário. Aí vocês vão ver na definição do verbo depois qual é a preposição que pode acompanhá-lo, tá? Por exemplo, deixar. Vocês olhem o verbo deixar, vocês vão ver a definição e vai aparecer preposição de, deixar de e o que significa, tá? Mas vamos lá, com relação às preposições, primeira coisa, tá, gente? Contração. O que significa contração? Juntar artigo com preposição, tá? Em espanhol só temos 2 contrações, em português temos várias, em espanhol só são 2. De mais el, que fica dele, e a preposição, né? Mais o artigo masculino também, que fica al. Todos os outros casos de preposição mais artigo é separado. Em português, a gente tem aqui o em mais o, que fica no. Aí vocês me escrevem no em espanhol. No, o que significa? Não. Em espanhol, é en, el, o, em, la. Separado. Para ele, a lá. Aqui, se fosse o feminino, es, a, lá, tá? Então, cuidado com as contrações. Só tem essas 2 aqui, ó, em espanhol, só. Só esses 2 casos aqui, a gente junta preposição com artigo, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, tá, gente? Eu já falei aqui para vocês, mas eu vou repetir, tá? É sobre a preposição a, tá?
colocar aqui a. A preposição a em espanhol é bem importante, porque a gente vai usar ir a, e aqui lugar, tá? Então, gente, com o verbo ir, não é para, es a, tá? Es a, viajar a, ir a, chegar a. Então, vamos colocar aqui ir, né? Verbos de movimento. A gente usa a preposição a ou outras, tá, gente? Vamos colocar aqui até vamos aproveitar que a gente pode usar também hacia e hasta, com verbos de movimento. Vou hacia tu casa. Hacia é em direção a. Vou hasta tu casa é até. Essa é a diferença. Hacia em direção a. Hasta até, tá? Então, aí a gente também tem a preposição a com o verbo ir, mas aquele futuro, né? A gente tem aqui mais um verbo no infinitivo. Então, vou a viajar, tá? Aqui tá a preposição, ou aqui vou a Brasil, tá? Então, a preposição a aí é importante. E sempre que o complemento for uma pessoa, né? Eu tenho um verbo, depois desse verbo, se o complemento é uma pessoa, eu tenho que usar o a. Por exemplo, no vi a Maria hoje, tá? O complemento do verbo ver é Maria, eu tenho que colocar a preposição a, porque é uma pessoa. Isso aqui eu canso de corrigir para os alunos do curso, tá? Então, isso sobre a preposição a. E agora, eu quero falar sobre a preposição en, tá? O que acontece, gente, aqui, ó? Algumas observações aí importantes sobre preposições, né? Contração, uso da preposição a e a preposição en, que se usa para meios de locomoção, né? Então, em espanhol, a gente diz vou a la faculdade en. Pode ser em trem, em subte, coletivo, bicicleta, Uber, que mais? Coche, tá? O fato é que em português a gente diz eu vou de, né? Aqui pode ser avião, enfim, tá? Eu não vou para a faculdade, vocês vão, né, para a faculdade de avião, precisam mudar de país. Mas o fato é que se usa a preposição en e não a preposição de, gente. Cuidado, aqui eu tô dando para vocês um mapa de como subir aí a pontuação na prova, tá? Então, vou em trem, em bicicleta, em avião. Eu vou usar a só para formas assim de locomoção não mecânicas. Eu digo a pé, a cavalo, tá? Aqui entra, por exemplo, em patines, em patineta, em moto, tá? Esse en, tá? A cavalo, a pé e a nado. Pode ser nadando também, posso ir a nado hasta la isla, tá? Que mais, então, sobre preposições? Aqui a última, gente, a última, tá? Que é muito importante para vocês, que eu vejo que vocês erram bastante, tá? É uma pequena diferença aqui entre duas preposições, tá? Mas assim, gente, são pequenas diferenças que vocês, eu vejo que assim, confunde bastante com o português, tá? Em espanhol, traz significa uma coisa, detrás significa outra. Porque em português a gente diz atrás, né? Então a gente tende a traduzir isso aqui errado. Tras em espanhol significa depois, não? O que mais que eu coloquei aqui? Após, né? Depois ou o nosso
Aqui vamos colocar entre após, tá? Tras leer el libro, me dormi. Depois de ler o livro, eu dormi. E detrás de, aí sim é atrás, não? Não sei, las chaves están detrás de la puerta, tá? Aqui, detrás de, temos duas preposições, né? Isso também, no português também acontece, tá? Mas detrás de, trás é diferente, tá? Uma questão de significado aqui que vocês devem observar e não errar, tá, gente? Ufa, então o campeão voltou, que o pessoal fala, né, no QG de futebol. O campeão voltou aqui, campeões, quem concluiu essa maratona aqui com a Prof. Pri. 3 dias, assim, bem intensos e intensivos. Vocês querem aprender espanhol rápido? 3 dias. Vocês têm que ter pelo menos 4 horas aí. Pá, 4 horas para aprender tudo sobre verbos, depois mais 4 horas de estudo dos verbos, que nem eu ensinei aqui. Ufa, aprendi o principal de espanhol. Depois só vai, né? Só vai. Então, gente, esses 3 dias, né, de aulas vão ficar disponíveis aqui no YouTube até segunda-feira, meio-dia. Segunda-feira, depois, às 19 horas, temos a revisão, vamos tirar dúvidas. Essas aulas aqui vão para o curso da Prof. Pri, então se você entrou no curso, não se preocupe, você vai poder ver de novo, fazer suas anotações, colocar pausa, voltar, avançar, acelerar, né? Você sabe que tem o recurso ali nos vídeos, de acelerar os vídeos, mas isso é tudo sobre verbos, né? Um estudo bem completo, bem complexo, até eu diria sobre verbos, né? E, de novo, boas-vindas aí, você que entrou no curso da Prof. Pri, ainda dá tempo, né, de entrar até o dia 20 ou até acabarem as matrículas. Depois dessa aula, vamos ver como ficou, principalmente depois do fim de semana, né, que bastante gente aí conversa com os pais, tira as dúvidas, conversa com a gente. Visite o site do curso, profpriespanhol.com. Veja lá todos os detalhes do curso, mostrem para os pais de vocês, né? Ali tudo direitinho e qualquer dúvida, como eu disse, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu vou deixar o resumo para vocês, eu vou escanear, vou deixar o resumo para vocês na central da Prof. Pri, que é o nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui nos comentários também para vocês o link da central da Prof. Pri, para vocês adquirirem lá, baixarem o PDF. Quem é aluno do curso, calma, que junto com esse módulo aqui, nós também vamos disponibilizar o PDF para você baixar, estudar, entender. Esse assunto aqui é um assunto bem importante para quem até já está estudando na Argentina, não consegue usar os verbos, é por isso, é porque não entendeu muita coisa que eu expliquei aqui hoje, tá? Então, se você quer ser como aqueles alunos, né, que eu mostrei no primeiro dia ali, os depoimentos, pessoas que já vão chegar na Argentina sabendo espanhol, que conseguiram com facilidade o nível B2, né, o certificado de nível B2 foi com o curso da Prof. Pri, foi na minha turma, com toda essa estrutura que eu apresentei para vocês, aulas ao vivo, aulas gravadas, o grupo, simulado, atividades, né, gente? Então, os bônus também, aqueles módulos gratuitos que eu falei para vocês, né? Então é isso, gente. Nos despedimos aqui. Muitas graças, muito obrigada você que esteve comigo nessa maratona. Estamos em contato aí no Instagram, Prof. Pri Espanhol, no direct, nos stories aí, a gente está sempre interagindo, tá bom, gente? Então é isso por hoje. Um beijo, nos vemos lá na primeira aula do curso, né? Quem entrou no curso, ou a gente se vê sempre aqui nas redes sociais, tá bom? Um beijo, adiós.